Oi, queres! Eu sou Elaine Piovesan e esse é o canal Mães S.A. O assunto de hoje é decifrando as etiquetas das roupas. Bora lá? Você nunca ficou confusa com tanta etiqueta pregada na tua roupa? Gente, você compra a roupa, tem etiqueta aqui, tem essa baita etiqueta aqui, né? Mas o fato é que essas etiquetinhas aqui tem todas as informações que a gente precisa sobre o cuidado com as peças, né? E por que a gente precisa saber de etiqueta de composição, de lavagem? Para que a gente consiga conservar mais as peças. E isso é bem importante. Tem pessoas que não se preocupam muito com as etiquetas. Tipo eu compro a peça e eu leio aqui, vejo as instruções e já arranco. Mas eu já decorei, né? Os cuidados, esse tipo de etiqueta de composição, eu já decorei. Só de tocar no tecido, eu já consigo dizer se é uma fibra sintética ou se é uma fibra natural. Mas, né? Você, Mãe S.A., a partir de agora, vai ter plenas condições de decifrar as etiquetas das suas roupas e com isso você vai conseguir conservar mais as suas peças e também as roupitas dos nossos pequenos. Mas fica tranquila que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é à toa que a nossa máquina de lavar tem lá os seus programas que vão do modo delicado até o modo pesado. E o nosso ferro de passar também tem todos aqueles códigos de temperatura lá para você saber. Cada tipo de tecido tem um cuidado especial de lavagem, tem até um cuidado para você dobrar a tua peça. Se você vai ter ela para guardar no cabide ou dobrada. Peças de fio, de lã, que são peças mais pesadas, elas devem ser dobradas e guardadas numa prateleira. Por quê? Porque se você colocar no cabide, ela vai ficar com aquela marca de vinco do cabide e as peças de fio tendem a crescer. Quando você vai pegar a peça lá, ela tá bem maior do que ela vai ficar mais comprida. Então, esses cuidados vêm impressos na etiqueta. Na verdade, são 5 cuidados básicos que tem que estar impresso em toda a etiqueta, tá? Cuidados com a lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e cuidado têxtil profissional, que é quando você manda a roupa para lavar na lavanderia. Etiqueta de composição de tecido. Por que é importante essa etiqueta? Para você saber se a peça que você comprou é de fibra natural ou fibra sintética. Por exemplo, se você compra uma peça que tem lá escrito 100% CO, que é o CO, que é o símbolo do algodão, é porque é uma peça de fibra natural. Ou se você compra uma peça que você olha lá, 100% PES, 100% PES, é poliéster. Poliéster é uma fibra sintética. O poliéster vem do petróleo é plástico, né? E por que você precisa saber disso? Para você cuidar melhor das suas peças. Por exemplo, tecidos naturais têm a tendência de ser um pouquinho mais caro. Por quê? Porque eles têm uma característica que a gente chama de higroscopicidade, que é o quê? Eles deixam a pele respirar. Quando você transpira, eles têm essa tecnologia natural, né, de evaporar. E isso é bem importante. Roupa para criança, por exemplo, o ideal é que seja de tecido natural. Ou misto, né, quando mistura o natural com o sintético. Que aí vai ter um outro cuidado especial que você precisa ver na etiqueta, mas ele dá diferença no toque e também peça que não amassa muito. E por que você precisa saber de todos esses cuidados com a etiqueta? Para você ser mais assertiva nas suas compras, né? Por exemplo, se você é que nem eu, que ama tecido natural, mas você odeia passar roupa. Aliás, eu odeio passar roupa, né? Eu aqui em casa, eu faço assim, quando tem roupa para passar, eu espero virar assim uma montanha gigantesca, o pico do Everest. Aí eu vou passar. Aí eu respiro e passo tudo. Fico umas 2, 3 horas lá me divertindo passando roupa. O ideal é que a gente escolha, então, tecidos de composições mistas, porque aí as peças não vão amassar tanto, né? E você vai ter o conforto da fibra natural junto ali na composição. Na verdade, cada um tem lá suas vantagens e desvantagens, né? O fato é que nossa legislação exige que esses cuidados estejam impressos nas etiquetas das roupas, por isso que às vezes elas são imensas, né? E é importante também que você saiba onde a peça foi fabricada. Por quê? Para que você saiba se você está comprando uma peça brasileira
ou importada. E evitar de comprar de marcas, por exemplo, que já tem um histórico de denúncia por trabalho escravo, por exemplo. Até tem um app que se chama Moda Livre. Lá você vai encontrar uma lista de todas as marcas que já tiveram denúncia de trabalho escravo. Bom, China e Bangladesh são os campeões no ranking. Aliás, foi em Bangladesh, no dia 24 de abril de 2013, que aconteceu o maior acidente têxtil do mundo. O edifício Rana Plaza desabou, matou mais de 1.100 pessoas, outras 2.500 ficaram feridas. E era assim, só mulheres e crianças trabalhando assim em condições subhumanas. Foi uma super tragédia, que até foi retratado no documentário The True Cost, da Netflix, que eu acho que todo mundo devia assistir para repensar o consumo. Enfim, dessa tragédia nasceu um movimento chamado Fashion Revolution, que acontece em mais de 100 países desde então, né, desde essa tragédia, nesse mês de abril. Aqui no Brasil, esse movimento é bem forte. Em Curitiba tem várias atrações do Fashion Revolution. É uma semana inteira voltada para essas reflexões, né, da procedência das roupas, onde as peças que você veste são fabricadas. Inclusive, você vai ver muitas etiquetas com essa reflexão, com essa pergunta: quem fez minhas roupas? Para que você tenha consciência, assim, de onde você está comprando, de onde vêm as peças que você está comprando. Etiqueta de tamanho. Você sabe que no Brasil a gente tem padronização para o vestuário masculino desde 2012 e para o infantil desde 2009. Por isso que é muito prático de você comprar peças de tamanho infantil de uma marca para outra, você tem essa padronização. Então é muito difícil você errar no tamanho, isso é legal. Agora, para o feminino, a gente não tem essa padronização. Por isso que é bem comum de você vestir um 40 de uma marca e o 42 da outra marca. Por isso que você não tem que pirar com o tamanho de roupa, tá? No feminino. Não pira com isso. Se você veste um 40 e de uma marca 42 não entrou, prova o 44, porque esse número é só um código e as marcas manipulam esses tamanhos. Nossa, é uma bagunça, né? Então, enquanto a gente não tiver padronização, não se preocupa com o tamanho. Uma coisa que eu sei que não vale, que até gera multa, é o dito do tamanho único. Não existe tamanho único, né? Tamanho único para quem? Com base em que esse tamanho único, né? Então não pode tamanho único. Etiqueta de lavagem. Quando tem um número na tua etiqueta de lavagem, é que aquela peça só pode ser submetida àquela temperatura máxima. Por exemplo, tem o número 30, só pode 30 graus é o máximo. Quando tem um tracinho embaixo do código da etiqueta de lavagem, é porque é um modo delicado. Quando tem dois, nossa, é super delicado. Eu, quando tem dois tracinhos, nem coloco no modo delicado da máquina, já lavo logo na mão. Quando tem o X representa não. Então, quando tiver um X em qualquer um dos símbolos de lavagem, é que aquela peça não pode receber aquele procedimento, tá? Isso é bem importante. O X quer dizer não. Tipo, peça de seda pura, couro e lã, geralmente tem esse xizinho lá, que não pode nada, né? Você tem que ter muito cuidado com as peças de lã, de couro e de seda, porque são tecidos muito delicados. Seda jamais na máquina. Alvejamento. Alvejamento é o que a gente conhece, a que boa, ou os Vanish da vida, né? Que eles são mais usados para roupa branca ou para tirar alguma mancha específica. Tem alvejantes que são à base de cloro e outros de água oxigenada. Eu sei que a de água oxigenada tem no Vanish, tá? Mas tem peças que não permitem água oxigenada, porque pode desbotar a tua peça ou manchar a cor e tudo mais. Então, o alvejamento é um cuidado que a gente tem que ter muito com a peça, tá? E o alvejamento, ele é representado pelo triângulo. Então, quando tiver um triângulo no teu símbolo lá da tua etiqueta de lavagem, você tem que tomar cuidado, tá? Esse aqui, no caso, tem um X no triângulo, que eu vi aqui. Deixa eu ver onde tá. Não pode. Não pode alvejante de jeito nenhum. Então, essa peça não pode ser lavada com Vanish, por exemplo. Quanto à secagem, bom, o processo de secagem ele é representado por um quadradinho, tá? Então você tem que prestar muita atenção nesse processo, porque tem peças que você não pode secar no varal, por exemplo, para não ficar a marca do pregador de roupa. Peças que você não pode secar em secadora, então se tiver o quadradinho e o X é que não pode secar em secadora. E também tem aquelas peças mais delicadas, por exemplo, o fio, a lã, né, que você não pode secar elas nem no cabide e nem no varal. Então você tem que ter um cuidado para secar ela na horizontal, que é bem difícil, né? Se a gente for pensar secar na horizontal em apartamento, é fogo, hein?
Mas enfim, tem aquelas peças que você não pode passar de jeito nenhum, que é o caso do couro, por exemplo, né? E até umas peças em seda. Quando é seda pura também você tem que evitar passar. Então você tem que secar com muito cuidado, com muita delicadeza na vertical, no cabide. Passadoria. Bom, o símbolo da passadoria é um ferrinho de passar, né? O que você tem que prestar atenção? Naqueles pontinhos que tem ali. Quanto mais pontinhos, mais alta a temperatura. Quanto menos pontinhos, menos a temperatura tem que ser mais baixa, né? Eu tenho uma regrinha aqui em casa, eu faço assim, peças de tecido natural, eu passo em alta temperatura. E peças de tecido, assim, sintético, eu passo em baixa temperatura do lado avesso. Eu acho que isso é uma dica que vale para todo mundo. Eu nunca estraguei roupa por conta disso. Aí tem uma etiquetinha que vai na peça, que é uma etiquetinha que a gente chama de cuidado têxtil profissional, que é uma etiqueta que precisa estar ali quando você vai mandar a peça para lavanderia, por exemplo, né? Que em lavanderia eles têm lavagem a seco, secagem em tambor, né? Que é coisa que a gente não consegue fazer em casa. Então você tem que prestar muita atenção nesses símbolos para você não se confundir quando levar para lavanderia, tá? Eu sei que a gente tem uma correria enorme, né, com todos os afazeres que nós, mães SA, temos todos os dias e que realmente às vezes dá vontade de juntar tudo, pôr na máquina e pôr para lavar. A verdade é essa, né? Mas o ideal, né, é que a gente não faça isso, que a gente pare, respire, né, e pense que se a gente tiver um cuidado com as roupas, é também um cuidado com o dinheiro, porque afinal de contas, né, nós somos administradoras de um lar, né, e o dinheiro precisa ser bem administrado. Então, se você tem um cuidado maior com as peças de roupa da sua família, você também está cuidando do dinheiro da família. Isso é bem importante, tá? Uma outra coisa que também é válido falar é que, assim, você não precisa ficar píssica de querer lavar as peças imediatamente. Tipo, usou, já põe para lavar. Calma, respira, porque a gente tem um movimento aí de sustentabilidade. Quanto menos água, melhor. Então, analisa aquela peça e vê se não dá para você usar mais uma vez antes de lavar, tá? Mas quando você colocar para lavar, o ideal é que você separe em grupos, que você não faça de colocar todas as peças juntas numa maquinada só. Eu, por exemplo, separo em grupos, sabe? Roupa branca só com roupa branca, roupa colorida só com roupa colorida. Não misture roupa de mesa com cama e banho. Isso é importante, né? Que a gente vê muitas diaristas colocar as meias junto com pano de prato. É um horror, né? Não dá para fazer isso. Então, separe essas peças em grupos e organize as maquinadas durante a semana, né? Eu espero juntar o máximo de peças possíveis para daí fazer uma maquinada, porque a gente também tem que ser sustentável e econômica. Vale muito, né? Bom, eu vou deixar aqui um link de descrição no canal de várias referências que você pode ter sobre lavagens e sobre as etiquetas e também do movimento Fashion Revolution, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse movimento, que é bem legal, tá? E vou deixar também uma etiqueta, um arquivo de etiqueta para você imprimir e colar na tua lavanderia, que lá vai estar tudo certinho, os códigos das lavagens, passadoria e tudo mais, né? Todos os processos de cuidados com a peça, para você deixar lá estampado na tua lavanderia. Isso vai facilitar para que você consiga conservar mais as suas peças, né? E cuidar mais das roupitas dos pequenos e de toda a família, tá? E se você curtiu esse assunto, se você gostou, né, de todas essas ideias e tudo mais, comenta a sua experiência, me conta como que é o teu dia a dia aí, como que você faz com as etiquetas para decifrar as etiquetas das suas peças. Se você tem algum truque também, me passa, que eu tô super afim de saber. Mas assim, curta, compartilhe, se inscreva no canal também e bora trazer mais gente para essa roda, porque afinal de contas, nós somos todas mães SA.